Boa alvorada, período vespertino, noturno ou boa insônia para você que fica pensando o que farão com a sua personalidade depois que você morrer. Esse é o tema aqui do Vozes Livres de hoje, exploração post-mortem. Estamos falando de homenagens para quem já se foi, estamos falando de uma nova forma de exploração pelo capital que corrói nossas almas. Esse é o grande debate que a gente tem a fazer hoje, porque tivemos, recentemente um comercial, da Elis Regina, da Volkswagen. Vai ser o grande tema de hoje para a gente debater e pensar um pouco sobre isso, né, Vitória? Que bom tê-la aqui. E aí, tudo bem? Acho que a inteligência artificial já vem assustando a gente há algum tempo, mas agora esse comercial fez o debate, tomar outros rumos. Edu, agora deu para ter noção do que está pela frente? Ou já está aqui? Já está aqui, né? Acho que cada dia mais a gente se assusta, né, com a evolução da inteligência artificial. Eu realmente tenho muito medo, até pelas profissões que já estão acontecendo aqui, né? Até na minha própria profissão eu tenho medo do que vai ser no ano que vem. Acho que não está nem tão longe assim, está acontecendo agora. É muito interessante tudo isso e diria um pouco horripilante também, né? Eu imagino como é que deve estar as aulas de direito. A gente estava até falando, né, Vitória? Imagina um professor trazendo as questões dessa temática para dentro da aula, quais são os limites das coisas. Fato é que está sendo muito bem recebido, né? A gente dá uma olhada no YouTube, mais de 3 milhões de visualizações, né? Primeiramente, é uma peça publicitária bem feita, né? E ao mesmo tempo, essa semana que esse debate bombou, do comercial, da Elis Regina, enfim, tem também aquela ferramenta que agora pega uma foto sua e coloca como seria o seu bebê. Virou uma febre no Instagram, todo mundo, como seria o meu bebê, como seria eu grávida, enfim. Então, realmente a inteligência artificial está, conquistando outros espaços e ficando muito acessível a todo mundo fazer ali uma montagem. E assim que ela se desenvolve, né? Quando você testa, ela vai desenvolver. Exatamente. Então, nossos dados estão aí sendo usados para testar essa tecnologia. E aí chega num lugar agora que é um comercial, uma personalidade que não é qualquer pessoa. A Elis Regina está num lugar do coração do brasileiro, né? Ela é uma personalidade forte, todo mundo tem grande empatia, tem um amor, um saudosismo em relação à imagem dela, à história dela, à memória dela. E aí ela e a filha dirigindo ali lado a lado. Então, a gente estava vendo os comentários no YouTube, muita gente emocionada, porque realmente aquela peça publicitária ela tem uma técnica tremenda, então tem uma música que toca o coração, enfim, tá muito bem construído, mas não é a Elis ali. Mas eu, pelo menos, primeira vez que eu assisti, me veio a sensação de Elis vive. E isso para mim é muito preocupante, porque eu me emocionei, né? À primeira vista eu me emocionei, assim como a maioria das pessoas, achei que foi muito emocionante. E me preocupa porque a maioria das pessoas realmente só se emocionaram. E a gente não percebe o que está acontecendo por trás disso, né? O perigo que está por trás disso. Não é Elis ali. Não é Elis ali. E não ser Elis ali, a gente se emociona como se fosse ela. Isso é preocupante, né? Para onde isso anda? Ainda mais dentro de um comercial. Será que Elis iria realmente topar, se estivesse viva, participar de um comercial da Volks que apoiou a ditadura militar? E ela não apoiou, por mais que ela tenha sido obrigada, né, a cantar o hino e tudo mais, todo mundo sabe disso. Mas será que ela toparia participar? Eu acho que não. Eu tive confusões sentimentais também, vendo esse vídeo. Também já estava meio contaminado, porque eu já não gosto muito da questão de uma empresa voltar a fazer uma propaganda massiva para convencer a gente a comprar carro. Então já fiquei com o pé atrás, né? Mas eu sou a exceção da exceção. Mas, de fato, eu fiquei com um sentimento de emoção e arrepia, mas quando você vê a face dela, você sabendo que não é ela, me dá um arrepio na espinha também, assim. Não é uma pessoa ali, qual é o próximo passo disso, né? E aí eu acho que é até legal a gente falar do texto do Safatli, que está por aí, né? Fazendo um jabá muito bom esse texto, que ele fala sobre vampiros e capital. E eu acabei lendo o artigo e fazendo uma reflexão assim de que, na verdade, agora o capitalismo mostra, na verdade, o fim do indivíduo, né? O liberalismo econômico sempre falou, né? O comunismo é ruim porque ele coloca todo mundo como se fosse igual e some a questão do indivíduo.
Mas nem a escravidão do capitalismo foi capaz de levar a exploração nesse nível, porque agora a gente está falando da personalidade de alguém virando uma mercadoria apropriada por outra pessoa e pelo próprio capital, que, sem consentimento algum, está virando uma peça publicitária. Então, será que o próximo passo, como o Safatli diz, é a gente entrar num trabalho assim, a empresa falar, ó, vou te contratar, mas os direitos da sua imagem ficam para sempre com a gente, né? Então, isso... Estamos num novo momento, né? Histórico, parece. Eu acho que o próximo passo já está acontecendo, né? Se a gente for aqui para cima nos Estados Unidos, é o que está acontecendo. Está em curso. Exato. A greve dos roteiristas e dos atores, né, do SEG é realmente contra a possibilidade dessas produtoras, das indústrias, poderem utilizar de forma qualquer, né, a imagem desses artistas. Então, o ator vai lá, ele assina um contrato, e a empresa, dentro do contrato atual, diz que a empresa pode utilizar da forma que ela quiser, pelo período que ela quiser, a imagem desse ator. Então, ele fez ali o filme X, vamos fazer inúmeras peças para divulgação, utilizando essa imagem, não precisa mais pagar o ator, vamos utilizar essas imagens, vamos trabalhar em cima dele ali também com outros produtos que têm alguma relação, e da forma que a gente quiser. E o ator não tem mais, além de não receber por isso, né, ele não tem direito sobre a imagem dele. Então, se ele não concordar com alguma situação que a imagem dele está colocada ali, ok, tá tudo bem. Não tem direito e não é remunerado por isso, né? E aí começa a acabar com uma profissão, né? Os roteiristas não vão ser mais remunerados devidamente, os atores também não. Já tem um debate que rola, que acho que também está envolto aí nessa greve, que é agora os roteiristas estão em 70 dias já em greve, né? Um tempo longo, né? Tentaram negociação, a coisa não andou, agora os atores aderem à greve também, aí o debate fica mais difícil, porque agora todas as divulgações dos filmes vão parar, e aí isso começa a mexer em bilheteria, em muita coisa. Então, acho que agora, talvez, alguma negociação ande para frente, né? Mas tem um outro debate da remuneração, que é, os streamings, eles já não têm aquela remuneração residual, né? Então, antigamente, quando reprisava um filme, o ator ele era remunerado pela reprise. Mas agora nos streams isso já não reflete nos contratos, então a remuneração já não está mais adequada com o cenário atual. E ainda pegar a imagem, ficar com essa propriedade da imagem eternamente, para onde vai a coisa? Você vai... É uma mais-valia, assim... Forever, né? E, do ponto de vista, assim, ainda dialogando com o comercial da Elise da Volkswagen, isso ainda está no campo familiar, né? Mas eu não acho que é menos grave, né? Acho que as pessoas... não vão muito tomar consciência sobre isso, mas é o quanto que depois você, de morto, depois da sua desaparição física, o quanto que alguém pode se apropriar da tua personalidade para fazer algo, né? Aí a gente está falando que as empresas já estão fazendo isso, mas será que a gente... Porque, no limite, o Bolsonaro, né, numa próxima eleição, poderia pagar pela inteligência artificial da Elis para pedir voto nele, entendeu? Então... acho que não pode ser uma questão também de quem que está usando a personalidade de alguém. Eu acho que isso deveria ser algo inalienável, né? O seu indivíduo e quem você é ser apropriado para alguém, ainda que seja da sua família, né? E a produção artificial, né? A gente se encanta, mas não é ela ali, né? Isso é muito forte. O corpo da Elis não existe mais. Então você não pode usar do corpo dela ainda para criar algo. Uma coisa é a obra dela. A música dela vai ser eternamente utilizada porque ela colocou essa obra no mundo. E isso tem os direitos autorais dos filhos, mas em algum momento vai ser domínio público, né? Mas a vida dela, o corpo dela, né, físico, isso não pode ser utilizado porque não existe consentimento, porque ela não existe mais, ela morreu, enfim. E a vida tem um fim, a gente tem que entender isso. Não dá pra gente ficar explorando eternamente. E o irmão dela se posicionou, né? Se posicionou, o irmão da Maria Rita, né? Deixando bem claro, não o irmão da Elis Regina, mas o irmão da Maria Rita, o Bosco, ele é a favor, na verdade, né? Ele é contrário às críticas, até porque na visão dele a família está apoiando. Eu coloquei aqui uma aspa, né? Uma frase dele, que ele diz o seguinte: é o momento onde a filha e a mãe estão se reencontrando. Uma filha que não teve a possibilidade de estar ao lado da mãe, de crescer ao lado da mãe. Ok. Quantos ela tinha? Ela era pequena, né? Ela era bem pequena. Menos de 5 anos. Tanto que a peça meio que mostra um bebê ali. Isso, ela era muito pequena. A própria Maria Rita, ela diz, né? Ela não tem lembranças realmente da mãe. O que ela tem de lembrança é das gravações, dos vídeos, das fotos, né? Mas lembrança mesmo dela, ela não tem.
Mas mesmo assim, é que isso que você disse, Gui, é diferente a gente utilizar a obra da Maria Rita, né? E pegar a personalidade. Será que a Maria Rita gostaria perdão, será que a Elis Regina gostaria de falar sobre isso, gostaria de estar ali, concordaria com essa peça publicitária? Ela não está mais viva. Como você disse, acabou. Exato. E aí isso entra num outro debate que é preservar a memória da Maria Rita. Talvez preservar a memória dela seja ela justamente não ter feito esse comercial. Porque não existe carreira após a morte. É incrível isso, né? Então, a gente está falando de fato a extinção do indivíduo, né? E é um vampirismo quase, né? Porque você está sugando algo de alguém que já nem está mais aí. Eu queria também trazer uma perspectiva de como... Isso é um pouco ainda mais, digamos assim, não visto ao bater os olhos, né? Porque a peça é muito bonita, mas o conteúdo da peça também é muito retrógrado, né? Se você for parar para pensar, claro que isso sempre acontece dentro do mundo do marketing, da publicidade, né? Mas o contexto onde foi feita a música também, né? Os motivos pelos quais foram escritos, né? A camisa do Belchior aparece ali, né? E ele que compôs a música. E ele fala muito de conformidade, né? E ele fala muito de jovens que eram críticos e se tornaram iguais aos pais. E aí ele meio que quer falar sobre o novo, mas diz que tem um saudosismo, né? O velho tá ali. E a peça é totalmente o contrário. É pra gente ser como os nossos pais na afirmativa, não na negativa, como coloca a música, porque os nossos pais andavam de carro e tinham um sonho de consumo que era ter um carro. Então a peça coloca ao contrário a ideia pelo qual a música foi colocada, né? Então eu achei isso muito impressionante, porque a gente está falando de uma juventude que cada vez menos compra carro, seja por comodidade ou seja por questões econômicas, e ela a peça publicitária é uma tentativa de convencer que certo estavam nossos pais. Só que também os nossos pais não era a maioria deles que tinham carros, né? E por uma curta realidade no Brasil, onde carros e a expansão da renda e tal, crédito 60 vezes, né? Para comprar carros, um número maior de pessoas tinham carros, né? Então me chama a atenção também esse esvaziamento do conteúdo político, né? Digamos assim, da música, né? Uma música que é referência, né? Eu estava lendo uma entrevista do marqueteiro que criou, né, essa peça, e ele dizia, não, nossa ideia inicial era trabalhar com algo que fosse tradicional, algo que todo brasileiro gostasse, assim como a marca de carro, que não vamos dizer o nome aqui, mas eu acho que eu já disse até, inclusive, né? Já foi, já vai, cara. Mas algo que falasse de tradição, mas que ao mesmo tempo falasse de novo. Trouxesse um personagem que todo mundo gostasse, mas de uma forma diferente. Então, trazer a inteligência artificial e colocar ela aqui para mostrar algo que já é tradicional, ok, estamos falando do passado, estamos falando do futuro e estamos dando essa volta. Mas o principal o trabalho deles, isso é sensacional para o bem ou para o mal, nesse caso talvez para o mal, na minha opinião, né? Mas é como que a gente faz com que, de forma geral, estamos falando de comunicação de massa, né? Sim. De forma geral, as pessoas peguem esse tradicional, que elas gostam tanto, respeitam tanto, que é a Elis Regina, que é a canção também, que toca qualquer um que ouve, e vamos enganá-la mesmo. Tem um esvaziamento dessa mensagem, mas está tudo bem. Aqui, ó, nessa volta que a gente dá, a Elis Regina está viva. O jargão Elis vive. Ponto. Você não vai se importar, a não ser que seja uma pessoa crítica. A grande maioria nem percebeu todo esse esvaziamento, toda essa problemática que está ali por trás. Elis vive, legal. Ó. A gente chora um pouquinho, a gente bate palma e estamos esperando o novo, de novo. Mas é que os recursos audiovisuais são muito bem usados para essa manipulação, né? Exato. E parece que tem um Fusca uma hora, né? E eu não sei, dá a entender que a Elis está lá dentro também. Dá a entender. E eu não sei se é de fato da Elis aquela gravação, né? Não dá pra saber. Não dá. Tudo bem que assim, tem a real ali. Será que a Maria Rita tá ali mesmo? É uma pergunta que daqui a pouco a gente vai ter que fazer, né? Porque quando a gente fala, você falou até das eleições, né? É uma preocupação que a gente tá falando aqui um pouco sobre preservação da memória, sobre direito dessa imagem, mas também tanto de fake news que pode ser feito com essa inteligência, né? As eleições estão aí. O mercado da pornografia deve estar vibrante com isso. Aí abre um precedente perigosíssimo, né? Muito perigoso. Inclusive o CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitário, ele entrou com processo ético para verificar
se a campanha pode ou não continuar no ar. Porque a quantidade de pessoas que entraram em contato com o CONAR, pedindo para que a propaganda saísse do ar, por se sentirem insultadas, ou por sentirem que existe ali um questionamento ético duvidoso, né? Foi muito grande. Então, existe esse processo no CONAR para tirar, inclusive, a propaganda do ar. Então, mas é incrível o poder de mercantilizar as coisas do sistema, porque até isso é bom, né? A polêmica gera clique, algoritmo, e ela ter ido bem ou mal, não importa. O que importa é ela estar sendo vista, né? E o Bosco, ele falar isso também na entrevista dele, nada contra você, Bosco, mais ou tudo, não sei. Mas ele diz que o mais importante, né, quando ele viu a enxurrada de críticas, cara, deixa a crítica para lá. Olha a quantidade de pessoas que estão ouvindo a Maria Rita. Perdão. Também Maria Rita. Também Maria Rita. Mas olha a quantidade de pessoas, no caso dele, que é o mais importante, né, que detinha de direitos, quantidade de pessoas que estão ouvindo Elis Regina. O meu algoritmo, ela apareceu vários vídeos. Quanto de dinheiro a gente está falando aí? É muito dinheiro. Então, para além da marca que está ali utilizando a imagem da Elis, tem também o dinheiro que está sendo movimentado para a marca Elis Regina. E é muito grande. Então, para ele, o mais importante não é se as pessoas gostaram ou não gostaram, como você disse. Está em alta. Mas é isso que você falou, né? A marca Elis Regina. Então, tem mercantilizar uma pessoa. Será que as pessoas vão fazer isso mesmo? Esse é o processo que a gente tem. Ela era contra. Ela era contra isso. É muito doido, né? O Belchior, ele tá falando, nossos ídolos ainda são os mesmos, sob uma perspectiva negativa, né? E a tentativa, né? Eu bato na tecla de novo do comercial, é fazer com que o carro ainda seja o centro, né? Dos sonhos das pessoas, né? E colocar a Elis foi... Mas ter usado a Elis foi genial, mas talvez seja um tiro no pé. Porque é isso, comoveu as pessoas com uma pessoa que não vai passar batida. Então, né, as pessoas têm um cuidado com isso. E também pela trajetória dela, os posicionamentos políticos dela. Então, ao mesmo tempo que fez a coisa viralizar, também fez a gente se preocupar e se indignar com a situação. E entrar lá para falar que não divulguem mais isso, né? Será que a gente vai ter hologramas nas feirões de carro e tal, coisas do tipo? Nossa. Eu tô até pesquisando, assim, né? 2019 foi o ano marcado por vários shows feitos com hologramas. Michael Jackson e várias pessoas. Whitney, várias pessoas. Acho que foi. Não, acho que foi depois, né? Teve o Tupac, enfim. Teve vários shows com holograma. E aí, naquela época, eu era um pouco mais jovem, eu olhava e tipo, caracas, que legal a oportunidade de viver a experiência de um show de alguém que você, né, não viu e tal. Mas de 2019 para cá, não se passou tanto tempo. E olha só como essa tecnologia se desenvolveu tão rápido. Porque ali no comercial, em alguns momentos, você vê que não é ela. Mas em outros, dá para passar limpo ali sem você perceber que é fake aquela imagem. Então, é uma tecnologia que está cada vez mais rebuscada, né? Não só essa, como o chat GPT também, né? Tu iria a um show de uma pessoa não viva? Ia te dar mixed feelings, tá? Não sei, viu? Não sei. Eu acho que não. Acho que depende de quanto essa tecnologia vai evoluir, né? Mas acho que o importante de um show é você ter aquela... Né? Desculpa. Ter vivo, né? Até a vida do show, essa energia que... A diferença de você estar num show e assistir um DVD em casa... DVD não existe mais, né? Mas assistir uma live, assistir no YouTube, um streaming, é de você ter essa energia, essa vibração mesmo, né? Será que esse holograma ou essa evolução vai ter essa mesma energia, essa movimentação que o ser humano transborda energia? Não adianta, né? A gente está vivo. Isso é único, né? Ele vai tossir uma vez. Em Los Angeles, na Califórnia. Talvez ele engasgue a pessoa que está cantando. Não vai ter isso, né? Eu não duvido que tenha, Gui. Pode ser, né? Eu não duvido que seja pela inteligência artificial cada apresentação uma apresentação única. Está evoluindo de uma forma tão rápida que eu não duvido daqui a um ano, 2 anos. E quando o Michael Jackson cantar Billie Jean, vai ser um pouco mais caro, né? Gui, eu queria voltar só um pouquinho, se você permitir, Sim. Quando você fala da marca ali, né? E ela também se posicionou depois das críticas, né? E tem uma aspa dela que ela diz o seguinte: a marca se orgulha de ser uma empresa cada vez mais humana. Então vamos lá, vou repetir. A marca, ela diz o nome, né? Se orgulha de ser uma empresa cada vez mais humana, próxima das pessoas, promovendo inclusão, inclusive ações como esta, que possibilitam o encontro da mãe e da filha.
Ela traz algo que está morto, algo que não existe mais, né? Para dizer que ela é mais humana, que ela tem vida. Gente, deixem eles descansar. E também assumir em última que era menos humano, então. Mas é o que eu penso, deixa eles descansar, assim. Tem que ter um direito à morte, sabe? Estamos invertendo as coisas num nível que é... Não, existia o direito à morte e pelo menos uma presunção a manter a obra viva, né? Agora é diferente, né? Não é a obra que está ali, é ela, né? É ela. Quer dizer, é uma tentativa de se recriar ela, né? Exatamente. O Du colocou uma data aqui, né, que ele falou, na verdade ele falou do DVD, né? E aí já fazendo um pouco a síntese, ligando com a questão, como a gente vai discutir aqui hoje, das greves que a gente está vendo nos Estados Unidos em Hollywood, principalmente dos roteiristas e dos atores e atrizes, é muito incrível como a gente está vendo uma revolução agora que é da inteligência artificial, né? Cara, a gente estuda isso em história econômica e tal, mas eu não acho que tem alguma coisa que tão... É a síntese das transformações como a arte, cara. Eu tava dando uma olhada, as grandes greves que existem no mercado de Hollywood e do cinema, elas estão totalmente ligadas a grandes inovações, né? Então, a maior greve, essa greve agora, ela só não é tão grande, ou talvez seja tão grande quanto uma que teve nos anos 40 e outra nos anos 60. A dos anos 40 era de justamente quando a televisão começa a dar um boom, né? Então, depois você tem uma nova greve, não desse tamanho, mas relativamente considerável, em 2008, 2007, se não me engano, que era por causa dos DVDs, né? Como é que vai ficar aí, né? O nosso quinhão, os atores e atrizes estavam protestando. Então, os roteiristas agora estão desde 2 de maio e os atores e atrizes desde 13 de julho protestando, né? Tem 2 sindicatos, mostrando que o sindicalismo ainda está vivo, né? Dos atores e dos roteiristas envolvidos, e isso tem a ver com uma nova também invenção, que é o streaming, mas principalmente também a inteligência artificial. Acho que é a grande coisa aí. Incrível, não? Porque a gente está vendo uma mudança que a gente acha, não, Hollywood é só show business, né? Luta de classes em Hollywood. E nesse texto que você falou do Safatri, ele fala, né, que os artistas eles conseguem prever o mal que está vindo, né? Conseguem prever a desgraça chegando. Mas falando de reivindicação, né? A MPTP, que é representante das grandes produtoras, né? Dos grandes canais, das grandes indústrias, ela afirma que cada vez mais eles estão tendo mais despesas e ganhando menos dinheiro. Então é por isso que os contratos precisam cada vez mais ter menos direitos também. Enxugar, né? tem que enxugar os gastos. Precisa enxugar de forma corporativa, né? Menos lucros, E isso na fala dos CEOs, né? Da associação das indústrias. Então, como eles estão perdendo muito dinheiro, eles não podem dar novos benefícios. Mas, em contrapartida, a fala até da presidente da SEG, que é o Sindicato dos Atores, que é a famosa atriz do Nene, lembra daquela série desse sitcom dos anos 90, Nene? A Babá. Ela, desde 2021, é presidente do sindicato. E ela é fervorosa mesmo, muito ativa. E ela diz, ok, se vocês estão cada vez com menos dinheiro, por que, estatisticamente, cada vez mais os CEOs de vocês estão ganhando mais e mais bilhões? Isso que eu ia falar. Talvez seja por isso. Isso que eu ia falar. O tema lá, né? A disparidade salarial é enorme. Os CEOs ganham 100 vezes. Certo. Não, isso porque a gente às vezes olha para Hollywood e pensa nos atores e nas atrizes que são mais famosos, no Leonardo DiCaprio, pessoas assim que conseguem ter uma boa remuneração. Mas o cinema existe com muitos profissionais em diferentes áreas e muitos atores e atrizes que não são os famosos, que não estão ganhando também com publicidade. A grande maioria. Exato, é a grande maioria. E é essa galera que está se lascando para manter essa indústria existindo, enquanto os grandes estão lucrando muito. Então é o famoso papo. Ai, tá precisando reduzir gastos. Nunca vão tirar do lucro deles, vão tirar de onde? Dos nossos direitos. Né? E não são coisas assim absurdas, estamos falando de plano de saúde. Estamos falando de garantias de emprego, né? Quando a gente fala de roteirista, num contrato de 8 a 15 semanas, a gente está falando de uma garantia de trabalho. Né? De aumentos de, às vezes, de 5% a 10%, quando no streaming, como você disse, né, agora há pouco, veio o streaming, não houve essa correção. Então, está defasada já há muitos anos. Vocês acham que... Bom, o que está sendo falado é que essa invasão da inteligência artificial vai começar a ser cada vez mais comum, e esse é um dos pontos das pautas ali, né?
está sendo central na greve. Você entra numa sala, te mapeiam de cima a baixo, aí te pegam ali a tua identidade, tua personalidade via... Te pagam um dia de trabalho. Te pagam um dia de trabalho ou enfim, um cachê, e aquilo ali fica para sempre ou por um largo período, como um direito de ser usado, né? Então, a gente está falando talvez da antessala, como tem stock fotos também, vai ter um submercado de pessoas para fazer figuração, banco de dados de pessoas? Será que a gente está falando disso? Vocês já assistiram Minority Report? Sim. Então, basicamente, as pessoas são presas por causa de coisas que elas fariam no futuro. Então, você nunca pode dizer se é uma manipulação ou não, né? A linha Fratini. O que fez? Foi você que fez ou foi sua inteligência artificial, né? Começa a ser uma linha tênue entre você e o seu indivíduo. Isso é, no mínimo, bizarro, né? Você estava falando sobre os termos de condições, eu lembrei agora da nova rede social, né? A irmã do Instagram também, que tem um termo de condições ali, pegar todos os seus dados, né? Você não pode nem mais excluir a conta, porque senão exclui também o Instagram, e aí forçando todo mundo a entrar na nova rede social do Marquinhos. A gente perde o direito de... não, quero só essa rede, eu não posso mais. Eu preciso ficar com essa daqui. Compra o pacote todo, né? Ou é tudo ou nada, é literalmente tudo ou nada. Uma coisa que eu não sabia, né, cara, eu até lendo, eu descobri isso, né, sobre a questão dos residuais, né? Antes, é muito louco, né, cara? As inovações também estruturam a vida das pessoas. Então, se um dia a gente tinha TV, todo mundo via tudo pela TV, né? Aí tinha repetição pela TV, aí os atores, atrizes, roteiristas, inclusive, Sim. recebiam resíduos de quando isso era repetido, né? A gente até abordou isso aqui. E aí pode-se falar, agora não tem mais isso, né? Ninguém mais vê TV. Só que agora a gente está falando de um seriado que não é só nos Estados Unidos que ele é reprisado, é no mundo inteiro, né? Então é o mundo inteiro tendo acesso àquilo ali. E aí, pelo que eu estava lendo, você tinha uma remuneração fixa, né? Quem se ferrava principalmente era o roteirista nisso tudo, né? Porque ele escreveu uma vez, ele ganhava uma vez e nunca mais, né? E ele não é visto, né? Quem é visto é o ator, pelo menos tu vê, tu ainda tá vendo o ator lá. Quem se ferra muito é o roteirista, né? Como é que fica isso? Será que tem uma forma de pactuar? Seria... os streamers estão falando que não tem como mensurar, né? Eles têm dados para isso. Eles têm dados para isso. Mensurar dá, né? Eu acho que o que falta é boa vontade. Porque da mesma forma como a gente trabalha com o direito de imagem do ator. Então a gente fechou, vamos trazer aqui para o Brasil, né, na questão de novelas. O ator fez a novela X, recebeu o cachê pela novela X, a novela vai ser reprisada anos depois ou ela foi vendida para o México, para Portugal. As novelas brasileiras rodam o mundo inteiro. A cada venda, esse ator vai receber o percentual pela participação dele. Isso pode ser daqui a 10, 15, 50 anos ele vai receber. O roteirista, dentro do contrato dele, também poderia ter isso, né? Aqui mesmo no Brasil existe essa negociação, às vezes, com filmes, quando a gente fala de filmes de baixo orçamento, principalmente, né? Então, o roteirista ele não vai ter não vai receber talvez o valor cheio do que ele receberia pela tabela do sindicato, mas ele assina um contrato onde ele tem um percentual dentro de qualquer comercialização. Que vai acontecendo dali Então, pra frente. exato. Qualquer coisa, entrou 10 centavos, ele tem a porcentagem dele ali em cima desses 10 centavos, seja daqui a 10, 20, 50 anos. E isso é interessante porque, geralmente, algumas obras, elas viram carro-chefe da assinatura, quase vendido junto, né? Por exemplo, você tinha aquela... Foi a primeira agora, que era meio pós-apocalíptica. Eu falei pra você assistir, você não assistiu da HBO? Do videogame? Desculpa, já fiz o jabá aqui, mas é que é de um jogo de videogame, tá? E aí, ela é vendida muito casada com a plataforma, né? Então também se reivindica isso. E os ganhos, que por causa das obras, acaba resultando em assinaturas. Né? Sim, porque as pessoas vão assinar para poder assistir aquilo lá. Então, ter aquela obra ali chama clientes para aquele streaming, para aquela plataforma, né? Mas você toca no assunto que é a invisibilidade dos roteiristas, né? Porque os caras estão em greve há mais tempo, as negociações estão mais truncadas, e aí os atores e as atrizes pararem faz total diferença. Porque agora a bilheteria do cinema já tá fraca, justamente por conta dos streams, né? E aí você não tem nenhum evento agora, pelo menos nos Estados Unidos, né, em Hollywood, fazendo nenhum evento para divulgar aquilo ali. Os atores nas suas redes sociais falando, vamos lá no cinema assistir. Isso vai ter um impacto gigantesco, assim. Se eles realmente firmarem a greve, continuarem, que acho que é a perspectiva mesmo, né?
vai ter impacto gigantesco na grana e na arrecadação desses filmes. Parece que o Tom Cruise aderiu e eu estava vendo que o sindicato flexibiliza a greve na Inglaterra justamente por causa de uma pessoa chamada Margaret Thatcher, que criou muitas entraves sindicais, então não conseguiu ter a mesma pegada a greve na Inglaterra, então poderia ser ainda maior, né? Aí estão falando que Deadpool, por exemplo, vai terminar porque está sendo filmado lá, por exemplo. Que doideira, né, gente? Mas tem algumas brechas também nessa greve que o próprio sindicato abre, né? Filmes como Barbie, que já estavam com seu processo de lançamento, eles não foram afetados. Então, a divulgação da Barbie vai acontecendo normalmente. Vai ter tapete vermelho? Vai ter tapete vermelho, a não ser que eles, né, os atores, não queiram. Mas não é proibido pelo sindicato. Algo que aconteceu, por exemplo, na divulgação do filme do Nolan, né? Tem uma questão muito bacana, né, que foi no dia da estreia, numa pré-estreia do filme, onde os atores sobem ao palco e se retiram. E aí o Nolan diz, eles estão fazendo algo muito importante, que são os cartazes para a greve, né? E o sindicato dos atores, em parceria com o sindicato do roteirista, que é o sindicato dele. Então, por mais que isso interfira diretamente ali na divulgação dos filmes, né, ainda assim foi uma baita divulgação. Então, eles ali optaram por sair. Mas, voltando ao que eu estava dizendo no começo da fala, os filmes que já estão em divulgação, eles têm o direito, né, uma brecha do sindicato para continuarem. Mas mesmo assim a gente percebeu, o ator ele está ali lutando pelo direito dele, ele vai sair mesmo assim. Vamos ver se a Margot também vai fazer isso, né? Vamos ver o que vai rolar, né, gente? Então, é um tema muito bacana, vamos continuar abordando temas correlatos por aí. Inteligência artificial é algo que está aí para a gente pensar. E já adianto para vocês, né, peço novamente a compartilhada, o clique, a curtida. No meu testamento vai estar lá, hein, do lado da minha data de morte. Este foi o último dia onde fui explorado, hein? Ninguém vai usar a minha imagem para nada. Tá? A Madonna mudou o testamento dela. Tem uma pergunta, será que somos nós aqui mesmo? Fica a dica. Como todo trabalho independente, esse podcast pode estar por um Trix, um Pix, ou melhor, um Tris, sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou, ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso apoia-se/podcast Vozes Livres ou pelo Pix, pelo e-mail podcastvozeslivres@gmail.com, escrevendo no assunto a palavra Vozes. Nos acompanhe nas redes sociais, @Livrescop e @Livresprodutos do Bem. O Vozes Livres é um podcast realizado pela Rede Livres e financiado pelo Sindicato dos Químicos Unificados de Campinas e Região e pela Federação dos Trabalhadores do Ramo Químico do Estado de São Paulo. Produzido coletivamente por Guilherme Prado, Vitória Felipe e pelo coletivo Orvalho Filmes, composto por Eduardo Ferreira, Gaspar Lourenço e Guilherme Bonfim.